Salve a todas, salve a todos. 15 de abril de 2025, dando prosseguimento às elucidações, aos nossos diálogos que estamos estreitando com perguntas dos nossos queridos ouvintes e queridas também. E fizemos aí praticamente ao longo do mês, trazendo alguns vídeos dialogando com essa pergunta que iniciamos o Elucidando desse ano, falando do porquê o termo nome Jardineiro dos Sonhos. E contamos um pouco dessa história, né, retomando lá atrás, nos idos da década de 90, com os irmãos Wells, com o livro Semeadores de Vida, um livro de fato memorável, um livro de fato dos mais belos, que narra esse contato, né, desses irmãos chilenos. Eu estou numa outra vibe aqui, mil coisas acontecendo. Desses irmãos chilenos com seres de uma outra espacialidade. Falei disso aí em vídeos anteriores, querendo, revejam lá. Eu deixei a imagem parada, algumas pessoas reclamaram que eu deixei a imagem congelada assim, e eu saí, ficou só a minha voz. Algumas pessoas gostaram pouco, reclamaram, acharam que a minha presença é fundamental, essencial, essa minha beleza de William Bonner, essa minha voz de... Eu ia falar, deixa, eu não posso nem dizer de quem que eu ia falar, mas, enfim, essa minha voz de Carlos Gardel, de Nelson Gonçalves, as pessoas reclamaram. Então, eu tentei dar um jeito nesse segundo vídeo, que está ainda ao ar hoje, diga-se de passagem, mas não sei se terei paciência para o terceiro, no qual eu trabalho com Trigueirinho, né? Fiz esse trabalho aí, tudo dialogando com os jardineiros dos sonhos, todo diálogo com os jardineiros dos sonhos, mas fui recuperar esse termo jardineiros para a gente ter uma compreensão básica. Os jardineiros dos irmãos Wells, semeadores de vida, jardineiros, praticamente a mesma ideia, a perspectiva e o paradigma de alguns seres que estão num processo mais um processo mais evoluído, mais organizado, mais inteligível de algumas coisas e que vão fazendo esse trabalho de semeador. O papel do semeador e o papel do jardineiro, por isso que a dificuldade de encontrar um termo é o mesmo. Independente se é o jardineiro de uma plantinha ou se é o jardineiro de uma nova Via Láctea. O entendimento, a abordagem, a dimensionalidade, o ato amoroso é praticamente o mesmo. O plantar e semear essas sementes. E aí, Trigueirinho, os Wells vão abordar isso, e eu fiz um entendimento e uma leitura numa perspectiva mais objetiva. Trigueirinho vai nos chamar para um outro entendimento dessa jardinagem interna. São os mesmos processos, são as mesmas tessituras, são as mesmas discussões. E aí, eu não vou pronunciar o nome, eu gostaria, então, até que vocês vissem, porque o nome, ao ser pronunciado, ele é mágico por si. Né? É uma dessas muitas palavras mágicas que dão acesso a lugares nos quais nós perdemos, e mais do que perdemos, fomos retirados e expulsos. A palavra e a sonoridade das palavras e a entonação correta dessas palavras numa certa melodia, sintonia e frequência proporciona aberturas e acessos nos quais muitos de nós não têm mais. E muitos de nós, aí vamos pensar na humanidade como um todo, fomos privados desses acessos. Mas a literatura
mística, a literatura do conto de fadas vai nos falar dessas palavras mágicas que abrem e desvelam outros horizontes, outros contatos, outros seres, mundos encantados. Mistritlan é uma palavra que, ao ser pronunciada, abre para esses mundos intraterrenos, no qual o Trigueirinho é, sem dúvida de um dos grandes contactados, um dos grandes mensageiros, um dos grandes semeadores. E quando estamos falando do acesso a esses mundos internos, e esses mundos internos em diálogos com coisas, seres das mais diversas magnitudes, é a linhagem que nós estamos trazendo para pensarmos quinta dimensão, ou outras dimensionalidades, mais do que a espera de comando Astar, fazendo arrebatações no meio das praças públicas das regiões centrais e megalópolis mundiais. A ideia da qual eu também corroboro, faço parte e venho por aqui de vez em quando pronunciar, é a de que estes portais se abrem a partir de um entendimento interior, a partir de um desvelar muito tranquilo. Essas coisas, de repente, eu não estava vendo, agora eu estou. Pum. E aonde estava todo esse universo, onde estava todo esse mundo? Aqui. Sempre esteve aqui. Mas temos travas, temos trancas, temos obstáculos, temos criptografias que nos impossibilitam muito de acessar. O acesso a tudo isso se faz mediante uma consciência coletiva, e uma consciência coletiva que não é de um desenvolvimento tecnológico externo, é de um desenvolvimento cognitivo, é de um desenvolvimento onírico, é de um desenvolvimento que nós estamos chamando de semeadores, jardinagem. Então, estamos jardinando e semeando há mais de 2000 anos esse complexo cardíaco. Estamos nos abrindo para adentrar esse universo do coração, esse corpo emocional. E quando adentrarmos esse corpo emocional, milhares de outras coisas se farão presentes. Aqui eu poderia trazer os componentes astrológicos que vão nos falar deste aquário e da força deste aquário, tanto da sua era em si, quanto do seu movimento desse aquário. Esqueci em qual signo que aquário está passeando, senhores, me perdoe, mas enfim, esse trânsito que tem aí revolucionado os processos de comunicação, e a gente sempre apostando nos desenvolvimentos como o Chat GPT, que é sensacional, e tantos outros processos tecnológicos que são sensacionais, mas a gente não perde de vista, a gente quer, cara pálida, nós, de uma conexão mais ancestral, mais primordial, que observa todo esse desenvolvimento tecnológico, mas não perde de vista que todos eles, sem nenhuma exceção, é apenas uma cópia mal feita, uma expressão muito pálida do desenvolvimento ou dos nossos processos neurofisiológicos. Por mais avançada que seja a internet, por mais formidável que seja o chat GPT, por mais formidável que sejam as outras tecnologias que ainda descobriremos e desvelaremos, não podemos perder de vista que elas ainda são uma modelagem desses nossos estados internos. Elas são uma modelagem de como é o nosso funcionamento. E enquanto temos uma linha de pesquisa, uma linha de evolução que acredita que o desenvolvimento se faz por esse aperfeiçoamento constante e perpétuo, e que entra numa lógica muito predatória, exploratória, destrutiva, essa maluquice aí,
temos uma outra, na qual a gente fica observando e tentando dizer: é lindo tudo isso, é bacana tudo isso, mas é possível alcançar muito disso por um outro caminho, por um outro viés. É esse o viés de uma perspectiva mais botânica, numa lógica mais biológica do que estritamente mecanicista, que a gente está inserindo, insistindo, trabalhando, apostando. O paradigma no qual estamos aí dialogando é o paradigma de jardinagem de semeadores de vida. E é aí então, ou é aqui então, que chego nos geneticistas do espaço. Porque a concepção dos geneticistas do espaço é um termo que vai me ocorrer depois, e eu vou contar a história em outro vídeo, onde eu vou ler. Estava aqui falando como é que eu vou abordar essa questão, né? Como é que eu vou tocar isso, como é que eu vou adentrar nos jardineiros dos sonhos. E aí eu falei desde o início, mas para chegar aqui nos geneticistas, eu achei no dever e na obrigação de trazer todos não deu, mas simbolicamente, é trazer todos os cultivadores, todos os pescadores, todos os jardineiros, todos os que embelezaram o cosmos, todos os que fazem e acreditam que estamos plantando um amanhã. E plantar esse amanhã é um acreditar neste agora, um acreditar nesse hoje. É um processo de resistência, no melhor sentido do termo, que muitos de nós têm feito há milhares de anos. Ele não inicia hoje, ele não vai terminar amanhã. E ele é sempre esse projeto no qual estamos inseridos e no qual fazemos partes e no qual vamos trazendo muitos outros para compor também, que é a ideia que eles chamam do Projeto Éden. Um Projeto Éden, deixa eu ver, acho que eu pus imagens, mas eu pus imagens soltas. Enfim, não vai dar para me tocar isso, vai dar sim. O Projeto Éden, eu falo comigo. Eu estou aqui gravando, falando comigo, observando parte desses moços, acompanhando, tentando estabelecer alguns parâmetros aqui para não ficar muito confuso demais. Confuso ficará, e aí a gente pede a paciência, a boa vontade de tentarem ouvir, de tentarem escutar, e mais o de primordialmente sentirem. Sentir mesmo, a partir dessas imagens, a partir do tom de voz, a partir de algumas entradas aí que proporcionam, não a todos, a alguns, enfim, a alguns. E esses alguns, essa imagem, né? Que imagem é essa desse genoma nas mãos, né? É, é isso assim, né? Ou é isso assim é o quê? Aqui, poxa vida, é muito arquetípico, é muito essas imagens que o tarô nos ensina a observar e que os grandes mestres conversam conosco a partir dessas decodificações, por isso também muito dos mitos, como é que a gente condensa uma série de informações, a gente condensa por imagem, mas essa imagem diz muito, ela nos proporciona muitos aprendizados. E se você for capaz de ouvir essa imagem, de perceber a melodia que sai dessas imagens, ouvir a música, a musicalidade que tem dessas imagens, o cheiro, a frequência, a gente vai adentrando muitas informações que transcendem o que eu estou dizendo. É realmente um apontar, né? O papel aqui, como o papel de todos os semeadores, é o de lançar ao solo e de regar e cultivar. O que virá daí é esse grande mistério, formidável e
profícuo e profundo, que exaspera a alguns, mas que é a beleza com que esses caras trazem. Nós não sabemos. Os geneticistas do espaço, que têm uma conexão direta, são os mesmos semeadores da vida e jardineiros do espaço, é o mesmo grupo, é a mesma trupe, é o mesmo trabalho. É o trabalho que alguns veem como manipulação genética, e tem esses que fazem isso de uma maneira de manipulação genética, mas esses caras não, esses caras estão numa engenharia ou numa geneticia muito elaborada, muito sofisticada, muito requintada, muito refinada, muito sutilizada, muito espiritualizada. O genoma, o óvulo, o sêmen, nossa, o respeito que eles têm a isso, gente, é sacro mesmo, para eles é uma sacralidade. O genoma humano, ou melhor dizendo, o óvulo humano, o sêmen humano, para eles é uma biblioteca transcendental, sideral, na qual se decodifica, para quem sabe ler, milhares de informações. Nós estamos muito longe destas decodificações, mas estamos aí produzindo ciência, produzindo literatura, produzindo ficção científica, produzindo algumas psicografias que tentam dialogar um pouco com isso, mas não temos. Nós não temos muito parâmetros para nos trazer, para nos dar, a não ser imagens. Então, essa mão que recebe esse genoma, essa escada de Jacó, essa serpente empalmada, essas cobras entrelaçadas, essas energia que os hindus, os chineses viram em todo o nosso organismo. Enfim, está tudo aí. Lá atrás, essas culturas ancestrais tinham uma conexão com isso. E eles falavam de genoma, eles falavam de DNA absoluto. Isso é uma linguagem científica. Isso é uma descoberta do século XX. Mas o respeito à vida, o entendimento da vida, a capacidade de adentrar esses universos, esses mundos, essas conexões, esses hiatos e essas tessituras, muitos fizeram antes de nós. E alguns desses que fizeram retornam como físicos, como engenheiros, como biólogos, para reatualizarem essa busca de entendimento. São trabalhos lindos, muito bonitos, muito sensíveis. Estamos, enquanto humanidades, todos envoltos, todos inseridos, porque esses genomas não é de uma única espécie, não é de uma única ancestralidade, ela tem aí ramificações, desdobramentos que nos agrupam, e agrupam raças, agrupam povos, não única e exclusivamente deste orbe, deste planeta, como de diversos outros. É bonito, é interessante. Essas linguagens decodificadas estão aí em diversos livros sagrados, mas elas são linguagens a serem decodificadas, e uma decodificação que perpassa as dificuldades linguísticas, as dificuldades mentais, as dificuldades cognitivas, as dificuldades afetivas, da gente minimamente traduzir. Como dizer? Como falar isso? Como traduzir estas imagens? O respiro foi. A arte proporciona vislumbres, as psicografias, as canalizações ao longo dos tempos, dos livros sagrados, proporcionam
pistas a serem novamente redescobertas, reatualizadas. E é isso um pouco de tudo isso que estamos fazendo, lembrando e esquecendo, mas esquecendo do que lembrando, há milhares de anos. E agora tendo a oportunidade, com uma nova abertura, de compreendermos isso não como um fora, e sim como um dentro. Acho que esse é o grande sentido, eu acho que esse é o grande salto, o engraçado soltar para dentro, né? A gente sempre pensa o salto para fora, mas aqui nós estamos abordando mesmo um salto que é para dentro. Ah, mas sempre fizeram isso? Sempre. As propostas mais tradicionais das religiões é um entendimento em busca de si mesmo, esse autoconhecimento. Então, nós, em parte, estamos falando disso. Mas agora nós não estamos falando disso num entendimento individual. Nós estamos tentando falar disso numa perspectiva sistêmica. E é aqui que esses caras dialogam conosco, se colocando como parte do ecossistema, e não como alguém acima no ecossistema, todas as partes, do capim a chuva. Eu ia lá no sideral, mas não vou dar para exorbitar tanto, do capim ao processo de chuva, da gota d'água aí no qual esse peixe nada, até a chuva que vai cair, todos compõem o mesmo ecossistema. Todos têm a mesma importância e a mesma valência. Não há ninguém ali que precisa parar para ser adorado. Oh, Jesus amado, vamos ficar aqui idolatrando a cobrinha, ou idolatrando a maçãzinha. Compõe um ecossistema. E dentro desse ecossistema, o entendimento de que toda a vida, da grama, da água, do sol, das estrelas, elas têm a mesma importância, o mesmo sentido, o mesmo significado. E essa compreensão, de uma forma não mais individual, mas sim coletiva, que destrava diversos acessos que estamos podendo trazer. Então, Jardineiros dos Sonhos é esse diálogo com esses nossos mundos internos. Jardineiros dos Sonhos é a observação mais atenta do que nós estamos semeando coletivamente. O que é isso que nós coletivamente estamos semeando? São essas aberturas que a gente já trabalhou em humanidades, mas que continuamos trabalhando agora, abrindo mesmo ainda mais para esses nossos universos que passa desapercebido e de forma desatenta, mas as coisas estão acontecendo nesta intersubjetividade. Elas não estão acontecendo só lá, elas estão acontecendo neste aqui. E aqui, novamente, estamos nos limites da linguagem, porque aqui e lá, nessa dimensionalidade na qual estamos trabalhando, estamos adentrando, estamos tentando dialogar, não existe. Elas se interpenetram. Este aqui é lá, e este lá é aqui. Essas duas coisas se confundem mesmo. Ah, meu Deus do céu, do que ele está falando? Que maluquice é essa? Que doideira é essa? Nós estamos vendo isso nas telas. Agora eu estou aqui. Eu falei disso em outro vídeo. Sempre repito, porque o que me trouxe às humanidades foram muito estas gravações. O começar a dialogar com esta tela,
E nesta tela, em determinado momento no qual eu estou olhando, abrirem-se muitos outros eus. Não esses eus na dimensionalidade atomista cartesiana, eu, mas eus muito diferentes de mim, mas ainda eu. Não são outros. Bonito isso, né, gente? Estou entendendo absolutamente tudo. Que coisa maravilhosa. Eu sei que alguns já entenderam muito bem e estão se sentindo aliviados. É substancialmente para vocês que nós falamos. E é substancialmente a vocês que nós desejamos chegar. E chegar antes que vocês sejam esfacerados e destruídos. Vocês não estão loucos, mas precisam compreender e se situarem. Somos muitos, muitos, muitos. Mas agora estamos em 2025. Esse start a gente precisa trazer e trabalhar. Bom, Jardineiros dos Sonhos, é essa prosa, é essa conversa, é essa ousadia. Jardineiros dos Sonhos é a retomada de todo um trabalho, de todo um projeto, de toda uma ancestralidade que acredita nesse ecossistema. E agora, se já fizemos e construímos muito de mundos objetivos, estamos voltando a nossa atenção para as intersubjetividades. É um processo. É um processo. Estamos aí elaborando, estamos aí semeando. Vem conosco, estão todos convidados. É uma honra tê-los presente. Beijo grande. Que toda conexão seja cada vez mais proveitosa e que cada um de nós se perceba fazendo parte deste todo, alinhado, alinhavado, gestado, gerido, neste todo, nesta completude. Mais do que seres de falta, somos seres que anseiam por este encontro. Um beijo grande e que o Logos Solaris nos proteja.